Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Denis Weber, jornalista do Instituto Federal de Rondônia, e vocês estão no Diálogos Videocast, o videocast do Instituto Federal de Rondônia, para falar sobre os servidores, os alunos e as novidades do Instituto Federal de Rondônia. E por falar em novidade, hoje a gente tem a nossa caneca, patrocinada pela nossa chefia, e também a gente tem as tradutoras e intérpretes em Libras, Giovana Cruz e Ana Kátia, que vão dar esse suporte para a gente. Nessa conversa de hoje, a gente vai falar com o Jean Peixoto Campos. Ele que é pró-reitor de ensino do Instituto Federal de Rondônia. Seja bem-vindo, professor, tudo bem? Olá, Denis, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês no Diálogos Videocast. Espero que a nossa conversa seja muito produtiva. Bom, para começo de conversa, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória pessoal na educação, né? A sua trajetória profissional, como foi até chegar no Instituto Federal de Rondônia. Você é professor de matemática, Sim, certo? eu sou paulista, né, e vim para Rondônia em 2001. E aí na época, eu tinha recém terminado o ensino médio, iniciei o curso de licenciatura em matemática em Ji-Paraná. Depois disso, eu me tornei professor no município de Vilhena, em 2006. E em 2012, eu ingressei no IFRO, inicialmente no campus Calama. E desde então, lá, mil coisas ocorreram dentro da nossa instituição. Foi um grande prazer fazer parte do início da nossa instituição, é muito incipiente, tudo muito pequeno, mas foi muito prazeroso, uma construção que hoje dá os resultados que a gente vê no estado de Rondônia. Daí do Calama você acabou indo para Vilhena, certo? Isso. E aí, em 2018, eu pedi remoção para o campus Vilhena. E lá no campus Vilhena você atuava com ensino médio, ensino superior, como que era? A gente, desde sempre, né, trabalhou em todas as frentes que a instituição nos pedia, e lá em Vilhena eu assumi algumas turmas de nível médio e graduação. E aí depois eu me tornei coordenador do curso de licenciatura em matemática e fiquei basicamente voltado para os cursos de licenciatura, né? Até o ano passado, como eu volto para Porto Velho. Agora como pró-reitor, né, de ensino. Você é formado em matemática. Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua ligação com a matemática, né? A gente estava conversando anteriormente, você me disse que já desde muito novo você tinha uma paixão por matemática, você foi adquirindo, assim, uma paixão por matemática, até ingressar numa licenciatura em Sim. matemática. Eu queria que você contasse um pouco pra gente. A minha vida escolar inteira, né, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E aí eu precisava de alguma coisa para me sobressair. E aí eu encontrei na matemática esse caminho. A priori, desde muito pequenininho, eu percebi que eu tinha condições de me exaltar nesse tema. E foi todo o meu percurso acadêmico, escolar, nesse sentido, até eu entrar na universidade. E aí eu achei que sabia matemática até a primeira avaliação do curso, em que eu fui muito mal. E aí eu entendi que era outra dinâmica, que eram outros requisitos. E até um exemplo que eu dou para os meus alunos que estão estudando matemática também, que não desanimem. Não é um insucesso que vai fazer deles um insucesso contínuo, mas sim uma oportunidade de eles melhorarem, de eles revisarem seus conceitos e poderem daí tirar o melhor proveito possível. A sua graduação você fez no campus de Paraná? Sim, eu fiz licenciatura de Paraná e depois de alguns anos eu fiz o mestrado aqui em Porto Velho também em matemática, ambos na Unir, né? As duas coisas. O meu mestrado é um mestrado em rede, em nível nacional. É um programa muito interessante que teve a função de buscar melhorar a qualificação em matemática para os professores e foi extraordinário, né? Até hoje ele continua ofertando uma quantidade considerável de vagas e ajudando todo o Brasil a ter melhores professores, a olhar para os nossos alunos de uma maneira mais adequada, sentir o outro, a ser um potencial matemático ali, né? Fazer com que aquela paixão que nós temos pela matemática também se transfira para aqueles que a gente tutela enquanto estamos dentro de sala de aula. Que bacana e muito importante, né, a gente ter essa formação mais sensível, né, no âmbito da matemática, que acaba sendo um bicho de sete cabeças para muita gente quando está estudando, né, no ensino fundamental, no ensino médio, tem um medo muito grande, né, mas assim, é muito importante a gente ter esse olhar mais sensível, estudar as melhores estratégias, as melhores metodologias de ensino e de aprendizagem, né, e durante o seu mestrado você estudou a teoria dos números, né? Sim. E com foco nessa questão da licenciatura também, né? A gente tem uma grande dificuldade
de modo geral, de fazer a matemática ser compreendida, que é a pessoa entender ideias que não são palpáveis. E dentro da matemática, a teoria dos números é uma teoria muito fácil de você vivenciar, que é algo que você tem no cotidiano, né? A contagem, os números, a estrutura dos números. Então, eu usei isso como mote para discutir temas um pouco mais complexos. Então, a partir de algo que era fácil de verificar, para a pessoa pensar em algo muito mais abstrato, que são as ideias de variáveis, a ideia de construções, que só existe no mundo das ideias, né? E fazendo com que o aluno chegasse do patamar do real para o patamar daquilo que é ideal, né? Então, a gente fez uma pesquisa sobre como usar tecnologia, que é algo que o aluno pode se apaixonar, para mostrar para ele que a matemática tem uma correlação direta com o mundo que ele está inserido, com o celular dele, com o computador dele. E eu usei a ideia de teoria dos números, com números primos, para chegar nesses conceitos e fazer essa transmissão daquilo que é chato para aquilo que pode ser interessante para a vida dele. E tem essa questão da matemática no nosso cotidiano, né? Porque está em tudo, né? A gente olha as estruturas onde a gente está, se a gente olha os designers de todos os objetos que a gente utiliza, tudo vai matemática, tudo vai cálculo ali, né? Sim, a gente tem algumas áreas de matemática que são eternas, né? Uma delas é a geometria, que é o estudo das formas que estão ao nosso redor. E saber por que elas estão ao nosso redor. Quando a gente olha para um prédio, a gente às vezes não entende por quê, que às vezes foi só o design. Não, às vezes tem um motivo estrutural da existência daquela forma. A gente vê triângulos em todos os lugares, e o triângulo é uma forma extraordinária para a estrutura, porque ele é uma figura rígida, ela não se deforma, diferente de qualquer outra figura poligonal. Então, aí que está a graça de saber matemática, você saber para que alguém usou aquilo e quando que aquilo vai ser útil para a minha vida, né? Então a gente não sabe, quando a gente olha para um jovem, o que ele vai ser, mas eu tenho que dar ele a oportunidade de ser o que ele bem quiser. Ter todas essas oportunidades, né? Ter todas essas possibilidades e poder visualizar, poxa, eu gosto de matemática, eu gosto de engenharia, eu gosto de arquitetura, né? Eu gosto das áreas de exatas ou não, né? Também assim eu tenho mais afinidade com as humanas, com as sociais. Então assim, dar essas possibilidades, mostrar que é muito além do que aquilo que está ali imposto, é muito importante para a gente que está formando futuros profissionais e cidadãos, né? A gente já teve um olhar para a matemática, para o ensino de matemática, bastante diferente do que nós temos hoje, que está se assentando, né? Um olhar muito tradicional, muito rigoroso. E hoje eu não preciso competir com esse olhar, porque esse olhar não é aquilo que a sociedade espera da gente. Então, quando eu faço o ensino de matemática, eu tenho que mostrar para o aluno o desenvolvimento das ideias, o desenvolvimento da competência dele, da autonomia dele. A matemática, embora a gente brinque, né? Até hoje eu não usei o teorema de Pitágoras na minha vida, mas ele não é para si só, ele é para você mover aspectos da sua mentalidade que te levem a resolver problemas que às vezes vão ser do jornalismo, da engenharia, da arquitetura, das artes, mas são problemas que o seu cérebro foi treinado para resolver, está apto a mobilizar as mesmas estruturas para você chegar à solução de problemas que até então não tinha nada a ver com aquilo que você estudou na escola. Então essa é a graça de estudar matemática, é o prazer de você desenvolver uma competência nova, desenvolver uma ideia nova que vai ser aplicada a outro conceito, outro contexto completamente diferente daquilo que de repente o professor está discutindo com você. Muito importante, muito interessante saber de como é esse processo, né, e como a matemática está inserida no nosso cotidiano. E por falar em estudante, em aluno, né, em acadêmico, eu gostaria que você falasse quais as principais ações que estão sendo realizadas no âmbito da Pró-Reitoria de Ensino, né, que cuida dessas demandas mais próximas assim Sim. dos estudantes. A Pró-Reitoria de Ensino ela é dividida em basicamente dois grandes grupos, né? O grupo que trabalha com os processos e regulamentos da instituição, né? do fazer cumprir as regras, e a parte da assistência estudantil, que é mais voltada para a nossa comunidade acadêmica. Hoje nós temos uma série de programas institucionais que já estão em vigor já há diversos anos, e a gente a cada dia olha para eles com um olhar de como podemos melhorar. A gente teve a aprovação neste mês passado da nova lei de assistência estudantil, né? E isso vai fazer com que a gente mude a nossa perspectiva, trazendo benefícios para os nossos alunos. A gente tem um olhar vai agregar muitas coisas, inclusive de uma pauta nacional que já vem se discutindo, que é a alimentação escolar, né? A gente tem a perspectiva que para 2025 teremos um orçamento e uma quantidade de estruturação melhor das nossas instituições para prover uma alimentação adequada para os nossos estudantes. Além disso, a gente está buscando meios de proporcionar que esses estudantes tenham capacidade de engajamento em ações de extensão e pesquisa mais eficiente, né?
um dos tripés institucionais é trabalhar o ensino, pesquisa e extensão de forma conjunta. E então, dentro da Proem, nós estamos buscando meios de fazer com que isso aconteça por meio da assistência estudantil também, né? Como é que os nossos recursos podem prover aos alunos, principalmente os que têm maior vulnerabilidade socioeconômica, se engajar nos projetos de pesquisa e de extensão, fazendo com que eles tenham um ganho duplo, o ganho financeiro, obviamente, mas o ganho de conhecimento, o ganho de entrega para a sociedade, que é isso que a gente faz. A gente traz o aluno e entrega para a sociedade um serviço, um profissional que vai fazer uma mudança na sua microrregião. E assim, para os próximos meses, até para os próximos anos, o que está planejado que vocês podem já adiantar para a gente? A gente está buscando incisivamente fazer com que o IFRO cumpra uma das metas, que é a educação de jovens e adultos. A gente tem um déficit, né, a partir dos nossos dados, de um quantitativo considerável de pessoas que, infelizmente, não puderam, num momento oportuno, desenvolver seu ambiente educacional, poder estudar e obter uma qualificação. Então, agora, uma das nossas principais metas é fazer com que a gente consiga atender esse público em específico, né, trazer para dentro da nossa instituição, para a formação técnica, as pessoas que não foram oportunizadas de fazer o ensino médio, de ter uma qualificação profissional. Então, a gente está atuando em duas frentes. Uma em paralelo com a Pró-Reitoria de Extensão, né, de trazer os cursos FIC de uma longa duração um pouco mais longa, e com isso fazer atendimento das pessoas, e outro um curso estruturado para além da qualificação profissional, também ofertar o curso de ensino médio. Então, em conjunto com essa formação técnica, não necessariamente um curso técnico de longa duração, 3 anos, mas um curso que lhe dê condições de ir ao mundo do trabalho e poder galgar o seu futuro, poder mudar de vida, que eu acho que essa é a filosofia da nossa instituição. Educação transformadora, né? Educação que provê às pessoas os meios por sua própria vontade, fazer a diferença na vida dos seus. E isso é muito importante, né? A gente capacitar as pessoas, independente da idade, né, do percurso até chegar ao instituto. A situação é que ela saia dali formada, capacitada e empoderada para assumir posições de trabalho, né, no mundo do trabalho. E além dessa novidade, temos mais alguma? Sim, a gente está expandindo nosso programa de pé de meia, né? O pé de meia foi uma grande conquista para a comunidade institucional. A gente tem um número considerável de alunos e agora, provavelmente, no segundo semestre devemos expandir esse número de alunos. É um recurso que provê ao aluno meios de permanecer na nossa instituição, meios de conseguir obter êxito nos seus estudos. Um segundo apontamento é fazer com que os nossos estudantes tenham um clima de ambientação melhor. Sentir-se bem em fazer parte do IFRO. Eu acho que essa é a essência de uma unidade escolar, é fazer com que o aluno queira estar aqui, não que ele é obrigado, muito pelo contrário, é convidar os nossos alunos e falar assim, nossa, que mundo eu estou desbravando aqui, por que não há outros que possam usufruir, assim como eu estou usufruindo desse momento. Então, e como que a gente vai fazer isso? A gente está discutindo como que vamos moldar, né, a partir das novas diretrizes, o novo ensino médio. Né? Nós tivemos a aprovação da lei agora e a gente tem que sentar e discutir como que isso vai se converter na nossa instituição, como que vai fazer com que o aluno tenha essa proximidade com a realidade externa e como que a gente vai se adequar às nossas regras. Nossos cursos, de modo geral, cursos técnicos integrados, eles são um aglomerado de formação técnica e a formação generalista que nós já temos aqui, a filosofia, história, espanhol, inglês. E aí, essa junção, ela acaba sendo maior que o resultado das partes, da soma das partes. E quando você une as duas coisas, você dialoga e a pessoa cria uma capacidade de entender o porquê da língua portuguesa, o porquê da física, o porquê da história no seu contexto. Isso vai fazer com que ele se sinta como realmente parte da sociedade, faça com que ele leve para a sociedade aquele que trouxe. E não digo sociedade distante, a sociedade interna, na seu lar mesmo. Por que eu aprendi história se eu faço o curso de informática, ou faço o curso de eletrotécnica, ou de edificações, ou de química? É porque eu quero fazer com que entenda a minha versão profissional e a minha versão humana, ser um ser social melhor, que pode contribuir para aquela pessoa que realmente precisa, aquela orientação ou aquele ganho financeiro que a minha família espera de mim. Muito bom. É muito importante a gente olhar essa educação integral, integradora, omnilateral, né?
omnilateral, né, que vê todos esses aspectos e faça com que o aluno enxergue as potências, né, de por que estudar história ao mesmo tempo que ele estuda uma disciplina específica do curso técnico. Tem ligação, tudo tem ligação no processo de ensino e aprendizagem, né? E tudo vai corroborar para que ele seja uma pessoa esclarecida, com conhecimentos, que possa reivindicar os seus direitos, porque também a gente, além de formar profissionais para o mundo do trabalho, a gente forma cidadãos, né? Sim. Acho que a gente tem essa pegada no Instituto Federal de Rondônia de sempre tá colocando os nossos alunos como protagonistas das histórias de vida deles, das histórias de estudos, né, do caminho profissional que eles estão trilhando, que eles estão começando, né. Uma questão que a gente dá bastante ênfase agora também é a formação de lideranças estudantis, né? Os nossos alunos são bancos de ideias, bancos de inovação, e a gente quer dar a eles as condições de ser protagonista nesse cenário, né? Nós tivemos uma visita de alguns alunos nossos em Belo Horizonte, numa reunião que teve num congresso da UBS que teve, e eles voltaram efervescentes de tantas coisas que eles partilharam e também lhes foram partilhados, de fazer com que as coisas se assentem aqui no nosso estado, fazer com que os nossos estudantes tenham uma congregação, tenham a capacidade de ser um ser social atuante já hoje, né? E a gente está incentivando, a partir das agremiações estudantis, seja em nível superior, seja em nível médio, para que eu sei que daqui a 10 anos, esse aluno hoje que está aqui comigo, ele vai ser o meu prefeito, o meu governador, o meu deputado. Então a gente está fazendo com que ele se veja dessa forma, ele se veja como uma pessoa à frente da sociedade, uma pessoa capaz de mudar o seu ser social, o seu meio social. Então, a gente está tentando fazer com que os nossos discentes se entendam como parte desse processo. E não alheios a discutir política mesmo, fazer política, mas não uma política partidária, uma política de ação, uma política de meio social, né? Então, são ações que a gente está tentando fazer com que os nossos alunos abracem para incentivar que isso ocorra, para efetivar esse crescimento humano dentro da nossa instituição. E eu tenho certeza que cada unidade está crescendo nesse aspecto. A gente tem alunos aí que estão fazendo trabalhos extraordinários de mídia, de convencimento, de engajamento dos estudantes e da sociedade até que está fora do IFE, já está se engajando com eles, né, para levar uma melhoria da qualidade, seja do ensino, seja do processo, seja da própria instituição, nas unidades que precisam de alguma melhoria. Isso é fantástico, eu tenho acompanhado esse processo, até porque a gente recebe as informações para construir as notícias, né? E eu fico muito satisfeito de ver que a gente tem tantas lideranças estudantis bem articuladas e que se mobilizam, que têm contatos entre eles, entre os campos e também entre as outras instituições do país afora, né? E eles se deram super bem lá no encontro de Belo Horizonte, né? Viraram lideranças no meio de lideranças, eu acho isso muito incrível e fundamental, assim, e tão importante, né, para esse momento, entender que a gente que faz a mudança, a gente que deve estar lá no meio, cutucando para que políticas públicas sejam aprovadas e sejam cada vez mais, que estejam cada vez mais a serviço do povo, né, e que sejam cobradas, inclusive, dos nossos políticos, né. Isso é muito importante, eu fico muito feliz. E o IFRO é esse lugar para pensar o futuro, né? E para pensar o futuro a gente tem que pensar em diversidade e inclusão, e a gente tem um programa também, né, para contratação de bolsistas que atuam nessa área para dar suporte para os nossos alunos, né, com necessidades especiais. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, assim, dessa importância da gente sempre estar observando os detalhes, né, que claro, que estão na lei, então a gente tem que cumprir, mas assim, a importância que a gente tem de buscar sempre melhorar os nossos serviços, né, para com os nossos alunos, para com a comunidade de forma geral. O IFRO, eu já estou desde 2012 no IFRO, ele mudou radicalmente. Em que sentido? Nas primeiras turmas, a gente praticamente não tinha alunos com deficiência, né, ingressando na nossa instituição. E a lei já era parcialmente vigente, né, daquela época a gente já atendia, os nossos editais sempre atenderam as normas legais. E hoje eu vejo uma mudança de realidade. E essa mudança de realidade é em decorrência de dois aspectos. Um, o IFRO mostrou-se como um ambiente aberto à diversidade. O IFRO mostrou-se um ambiente receptivo às pessoas com a sua especificidade, e a comunidade
nos olhou de forma muito positiva e falou: eu quero ingressar no IFRO, porque lá você teria um atendimento adequado. A gente tem muito por percorrer, tem muito processo por melhoria, mas a nossa instituição busca cada dia prover um serviço melhor a cada pessoa na sua individualidade. Então, quando a gente teve, ano passado, uma mudança, né, um sinal de que a empresa que nos oferecia serviço para atendimento dos nossos alunos especiais, a gente teve que tomar uma decisão, né? Não teríamos tempo hábil de conduzir um novo processo seletivo de uma empresa licitatória, e aí a gente iniciou os trâmites para um programa para dar suporte nos aspectos de ensino, pesquisa e extensão para esses alunos, que esse aluno ele chega, ele é como qualquer outro, incentivado a participar de pesquisa, incentivado a participar da extensão, além do ensino, que é aquilo que fez com que ele viesse até o IFRO. Então, esse programa, ele buscou seleção de profissionais que pudessem contribuir conosco no enriquecimento da formação desse aluno, dando a ele as condições plenas de tirar do IFRO tudo que a gente tem condições de ofertar, seja dentro da sala de aula, seja no projeto do professor fora da sala de aula, no acompanhamento de uma visita técnica. Agora mesmo a gente está tramitando que um dos nossos alunos vai para o CONEP e ele precisa de um apoio. Ele é cego e ele precisa de um apoio. Então, seja acompanhando ele para difundir conhecimento, né? Então, esse é o nosso papel enquanto instituição. A política pública existe para ingressar o aluno e fazer permanecer dele é conosco. Então, a gente hoje briga para que cada aluno sinta-se no IFRO o lugar que ele tenha suporte, que seja âncora para ele ganhar em confiança, ganhar em autonomia e ganhar em condições de poder exercer o seu papel de cidadão, exercer a profissão que ele bem entender, exercer a liderança que ele quiser entender, defender as bandeiras que ele achar mais pertinentes à sua causa. Então, a gente busca continuamente fazer com que as pessoas sintam-se cada vez mais bem-vindas na nossa instituição, na sua forma, na sua individualidade, no seu olhar de mundo, né? Todos são bem-vindos aqui. E a gente tem que estar aberto para essa discussão, para esse debate, para essa inserção desses nossos alunos e alunas aqui conosco. Fechamos o nosso segundo bloco e vamos para o terceiro bloco, que é o Caminhos Trilhados. Solta a vinheta, Colin! Bom, Jean, o Caminhos Trilhados a gente pede para o nosso convidado, para o nosso entrevistado, selecionar algumas imagens da sua trajetória profissional dentro do Instituto Federal de Rondônia. A gente pediu para você selecionou acho que 2 imagens, Sim. Né? E eu queria que você falasse o que elas representam para você, né? Colin, você pode colocar a primeira imagem para a gente? Antes um contraponto. Eu sou uma pessoa que não sou muito fã de imagens, né? Então, para eu conseguir as imagens, foi muito trabalhoso. Bem, as imagens que eu trouxe são sempre momentos que ficam na minha mente por muito tempo, né? Essa em específico foi no biênio da matemática que nós tivemos, né? O professor Vladimir, o professor Rodrigo e eu temos a proposição de um programa de extensão e ensino em que nós levávamos a matemática para escolas de educação básica, né? Então, a gente propôs o projeto, conseguimos o financiamento e a gente foi a escolas de Porto Velho e de Candeeiro do Jamari com matemática, mas não a matemática convencional, mas uma matemática divertida, para realmente fazer aquele encanto que a matemática deveria fazer parte das nossas vidas. E aí, essa foto representa o final desse projeto, que é também o lançamento do nosso livro, né, que é decorrente da pesquisa do professor Vladimir, né, sobre resolução de problemas. Um momento que foi extraordinário para a gente, a felicidade está estampada no rosto de todos ali presentes, né? É um orgulho para a gente ter feito parte do IFRO, porque a gente conseguiu levar aos alunos um brilho inigualável. Quando a gente chegava lá, é matemática, até a gente conseguir se organizar, e quando a gente começava, para a gente foi extraordinário ver a sensação que ficou quando a gente saía, porque os alunos não queriam que nós saíssemos para a gente continuar brincando, porque era uma brincadeira que tinha todo um fundo matemático, todo um fundo científico, mas era uma brincadeira para o olhar deles. Então isso foi muito orgulhoso para a gente fazer parte desse processo. E os projetos de extensão, eles sempre são muito interessantes, né? Porque esse contato mais direto com a comunidade, isso assim,
causa uma sensação muito positiva, não que estar dentro de sala de Sim, aulas ou dentro de um laboratório fazendo pesquisa não seja, mas eu acho que você está ali levando o nome da instituição, falando: "Ó, você pode também entrar lá, estudar", seja num curso técnico, seja numa graduação, seja num mestrado que a gente tem, né, programas de mestrado, seja também num curso FIC, né, um curso de curta duração. Eu acho que é muito importante e, assim, gera uma satisfação pessoal na gente, né? Como eu percebo ali quando você mostra essa imagem pra gente, assim, e combinou na publicação de um livro também, que é muito importante a gente gerar esses relatos, né? Ter esses registros, assim, impressos ou digitais, para a gente poder contar a história nossa, pessoal e também da instituição, né? Isso tá. é muito O importante. impacto da extensão ele é quase que imediato, né? Em pequeno tempo você já tem um impacto positivo. A extensão às vezes é diferente do ensino, que uma graduação demora 4, 3, 4, 5 anos para você ter um resultado exitoso da pessoa quando ingressa no mundo do trabalho, quando começa a ver frutos daquilo, né? A extensão não, ela em curto tempo ela consegue ter uma mudança, promover a mudança. E isso é nítido quando você chega às pessoas e realmente as atinge naquela necessidade que ela tinha ou que ela nem sabia que tinha e foi satisfeita, né? Então foi muito bacana esse olhar para fora da instituição. Eu sempre tive um cuidado de que o IFRA não é só para nós, o IFRA é para todos que estão ao nosso redor. Então o olhar para fora, o ir à comunidade, né? É muito prazeroso levar o IFRA além dos nossos muros. E próxima imagem. E essa imagem aqui, professor? Essa imagem O que, que aconteceu nessa imagem? Eu vejo rostos conhecidos ali, a Miralba. É, essa imagem, aí nós estamos no Campus Calama. hum, Na época, como eu falei, eu ingressei em 2012, tudo era muito novo. A gente não usava aquele prédio que hoje é o Campus Calama, ele estava em construção. Né? Nós uhum. estávamos exercendo nossas funções lá no que é o Campus Zona Norte hoje. E esse momento era a equipe que estava visitando já pensando em se instalar na unidade. Então, para mim, foi muito profundo saber que hoje o Campus Calama tem um pedacinho da decisão que nós tomamos a essa época, né? E a gente decidiu onde ia ser cada departamento no primeiro momento, como que a gente ia dividir os espaços, onde seriam salas de aula para isso, para aquele curso, para aquele outro. Claro que as pessoas chegaram, mudou a gestão e tudo foi se moldando, mas tudo teve um princípio, e esse princípio eu tenho orgulho de ter feito parte desse pontapé inicial da nossa instituição. É ver as fundações ali, né? Sem a É, pintura, sem o acabamento. Bem interessante, bem emocionante também para quem viveu essa história lá da construção do campus e sim. tudo mais, né? Hoje a gente chega, é um dos maiores campi do Instituto Federal de Rondônia, né? Amplo, com vários setores, vários departamentos, vários laboratórios, vários espaços de aprendizagem, né? De pesquisa. E é muito interessante o senhor trazer uma imagem assim do prédio cru, assim, Sim. né? De um momento ali de Foi, fundação mesmo, foi um né? momento emblemático, porque quando eu cheguei no Campus Calama, ele tinha menos de 40 professores. Então hoje nós temos 150 professores. Só professores já são 150 no Campus Calama, mas praticamente 100 técnicos. Então éramos muito pequenos. Então todos estavam envolvidos de certa forma na decisão de gestão na época, né? E isso foi uma construção de uma curva de aprendizagem obrigatoriamente muito rápida. E essa parte de você poder pertencer a algo, a ter o resultado final com suas mãos lá, e vai ficar para sempre, obviamente, né? A nossa instituição, é muito prazeroso saber que você construiu algo, que esteve junto com as pessoas que deram aquele pontapé e do êxito que hoje o Campus Calama tem, os 2 programas de mestrado, as diversas pós-graduações, inúmeros cursos de extensão, além são 3 bacharelados, uma licenciatura, um curso tecnólogo, desculpa, 12 bacharelados. E os 4 cursos técnicos que tem lá. Então, a gente partiu de algo muito pequeno. Quando eu cheguei, nós tínhamos apenas 7 turmas de curso integrado. Hoje o campus tem quase 30 turmas integrado continuamente, né? Então, essa mudança de realidade de você ver o crescimento de fato da nossa instituição, e não foi só o Campus Calama. O Campus Calama é aquilo que eu vivenciei no início, mas todas as nossas unidades passaram por um percurso muito parecido. Então, isso é que cada um de nós deveria se orgulhar em pertencer a esse quadro, em saber que cada um de nós, à sua maneira, está contribuindo ainda hoje com um tijolinho para construir, para daqui a 50 anos,
termos essa história completamente diferente, mas sabemos que foi daqui, com você, comigo, com cada um servidor que está hoje, com cada aluno que faz presente hoje, chegamos aonde estivermos daqui a 50 anos. E a gente já está fazendo história no momento que a gente está conversando e tudo que a gente já viveu dentro da instituição, né, e pela instituição, é história porque a gente percebe pelo olhar de fora como as pessoas já validam a instituição, sabe que ali tem que estudar mesmo, né? Educação de qualidade, gratuita, acessível para todos, né? E assim, você está dentro do IFE, você sabe que você vai estudar, que você vai trabalhar, mas é ótimo. E eu agradeço você por ter trazido esses dois, ter separado essas duas fotografias, né? Tão emblemáticas para sua trajetória. E agora a gente vai para o nosso quarto bloco, que é o bate-bola, jogo rápido, né? E o Jean diz que ele fica meio assim, mas vamos lá, né? Eu vou falar uma palavra e você dá uma resposta, tenta dar uma resposta rápida, assim, para essa pergunta palavra, né? Bom, vamos lá, começar. Uma pessoa. Meu filho. Beleza. Um livro. A Máquina das Crianças. Ah, que bacana. De qual autor que é? Seymour Papert. Bacana. É um livro extremamente antigo, né, mas ele traz a educação sobre uma ótica próximo do que Jean Piaget, né? Ele e Jean Piaget discutiram sobre a temática e ele traz um suporte novo, que é o uso da tecnologia no processo de ensino-aprendizagem. Então, ele traz o construtivismo de Jean Piaget para dentro da tecnologia, né? E aí, a partir daí, como pensar a tecnologia, que isso já na década de 60 e 70, e já estava se discutindo, como trazer a tecnologia para algo efetivamente frutífero para nosso aluno, para o nosso aprendiz, né? Essa é a discussão essencial dele e eu acho que é uma discussão ainda muito pertencente à nossa realidade atual. Bacana, eu vou procurar, viu? Me interessei. Um filme. O Menino do Pijama Listrado. Ah, esse é muito triste, mas é ótimo. Eu revi esses tempos e já com uma outra perspectiva e é bem tenso, assim, Sim. né? Eu assisti recentemente o Zona de Interesse, eu não sei se você viu, ele meio que conversa com esse, é um filme da temporada que teve do Oscar, né? Uhum. E é pesado também, assim como o Menino do Pijama Listrado, e assim, tem que ter um pouquinho tem que estar com o emocional um pouquinho em dia, porque senão você sai. Bom, Menino do Pijama Listrado, não importa Sim. o jeito que você tiver, mas você vai sair impactado, emocionado, né? Bom, vamos lá. Um dia para você reviver. Meu casamento. Ai, que legal. Faz quanto tempo já que você é Vai casado? completar agora 15 anos, né, em dezembro. Nossa, bastante, Sim. né? Já vai debutar o casamento. Já vou debutar o casamento. E um dia para você esquecer. Dia 21 de abril de 2023. Eita. Tem algum significado? Você pode comentar ou prefere não comentar? Tem um significado, não tem nada privado, né? Toma água, relaxa. Foi o dia que a gente chegou em Porto Velho e eu descobri que meu filho tinha leucemia. Daí tá fazendo tratamento. Ele já encerrou o tratamento, né? Graças a Deus tá tudo bem agora. Encerrou em dezembro do ano passado. Mas foi um dia que começou um turbilhão de coisas na minha vida. Eu imagino. Recentemente minha mãe também sofreu um acidente, então eu me vi nessa situação de impotência, né? Que a gente fica perante as situações da vida, né? As situações difíceis, né? Mas eu acho que é o momento de a gente respirar, até ser um pouquinho mais racional, para ver o que a gente pode fazer para minimizar os processos de adoecimento, né? Como ajudar também sem passar a nossa ansiedade para o outro, né? Mas que bom que ele já se recuperou, né? Que está em acompanhamento. Essencialmente foi um momento difícil, né? Mas depois da primeira etapa foi um momento de muita superação e de um reerguer absurdo, né? Em todos os níveis da minha vida foi uma mudança muito drástica, do pensar até o indivíduo, né? O Jean após esse cenário. Então foi realmente tirar algo proveitoso do ruim. Sim, é complicado, mas a gente segue fazendo o melhor que pode, do jeito que pode, né? Entendendo que
A saúde é um bem mais precioso, né? E a saúde dos familiares, então, Sim, nem sim. se fala, né? Uma conquista para você. Conquista. Ai, difícil. Ah, sei lá, a cura dos trabalhos é uma grande conquista. Maior ainda não tem. Já é a sequência, né? Acaba sendo. E um desafio para você. É fazer com que eu seja útil para a sociedade. Pesado, mas importante, né? E o medo seu? O medo é não estar apto para aquilo que me disporem a fazer. Né? Eu acho que eu tenho um quê de perfeccionista, não digo que sou perfeccionista, mas tenho um quê de perfeccionista. Eu sempre quero dar o melhor de mim, e às vezes a gente não consegue. Eu acho que esse é sempre um medo de chegar em um momento e falar assim, eu não consegui ter êxito, e era essencial que eu tivesse êxito. Eu acho que esse é Daí, uma cobrança. mas eu acho que é uma questão também de a gente abraçar um pouquinho a imperfeição, né? Saber que em alguns momentos, não vai dar, né? Eu não consegui, abaixar a cabeça e Bola para bora, frente. bola pra frente, tocar, né? Porque nem sempre tá tudo bem, e tá tudo bem, não tá Sim, tudo bem às vezes, sim. né? Um sonho. Um sonho é ter uma mudança social para que a gente não tenha que discutir é, o que a gente vai preferir, se nós vamos incentivar a aprendizagem ou só nós vamos ter políticas sociais para aquilo que é básico, como alimentação. Uhum. E por último, o IFRO para você é? Uma oportunidade de mudança. Desde quando eu entrei na instituição, a minha relação com o IFRO é muito longa, né? Por mais que não pareça, o meu primeiro contato com o IFRO, antes de ser IFRO, inclusive, foi nas obras do Campus Colorado Oeste em 94. Eu fui Nossa. visitar o campus, na época, Escola Agrotécnica Federal, né, e eu estava no ensino fundamental ainda. E aí, meu pai foi, lá eu tinha um tio que trabalhava lá dentro, e a gente foi conhecer as obras. E em 95 foi a primeira turma. Eu tenho, meus tios são da primeira turma do Campus Colorado do Oeste. E desde então eu tenho familiares na instituição. E converteu-se em IFRO, e aí eu fui embora para São Paulo, né, de volta, converteu-se em IFRO, eu não pude oportunamente poder estudar na unidade. Mas, quando voltei para Rondônia, em 2008 nós tivemos a instituição do IFRO, e eu ansioso para ingressar, e eu ingressei nele em 2010 como aluno, já formado em matemática, mas eu ingressei como aluno do curso subsequente em Vilhena, então eu vi o IFRO embrionário, inclusive, né, na nossa instituição, então eu tenho um olhar dele como aluno, depois como servidor em 2012. É muito interessante, né? Quando às vezes a gente nem é da instituição, mas a gente meio que já está circulando, orbitando pela instituição, né? Eu, antes de ser jornalista aqui no Instituto, trabalhava na imprensa lá em Vilhena, Sim. eu estudei lá, fiz jornalismo lá, né? E às vezes eu ia fazer matérias, né, reportagens lá no campus Vilhena, e eu ficava, nossa, deve ser tudo de bom trabalhar nesse lugar, né, e tal. E eu tinha feito concurso para o Instituto, mal Uhum. sabia eu que depois de um ano eu ia ser chamado para trabalhar na instituição, né. Legal. Então, assim, meio que o sonho da gente perpassa a instituição Sim. também, né, e isso é muito impactante, né, porque é que a gente acaba convivendo muito dentro da instituição e acaba sendo parte da vida da Sim. gente também, né. Bom, a gente está chegando ao fim, né, do nosso episódio, um episódio bem emocionante, com falas muito potentes. Eu agradeço, professor, Prazer é todo meu. e eu gostaria que você deixasse as suas palavras finais, sobre a instituição, sobre a Proem, sobre o ser humano Jean dentro da instituição IFRO, com você. Bem, a PROEM é um órgão, ele é múltiplo, né, ele trabalha em todos os aspectos, em todos os níveis de ensino da nossa instituição, né, desde a educação básica à graduação. A gente tem um papel, às vezes, difícil de cercear, no sentido de regulamentar processos, o como ocorrer, o como avaliar, o orientar, o cuidar e trabalhar em conjunto com as unidades, fazer com que o ensino, de fato, tenha êxito, de fato, seja algo prazeroso para aqueles colegas que estão nas unidades, junto com seus respectivos alunos, e fazem com que a nossa sociedade mude. O Jean, que começou em 2012, que iniciou como coordenador de curso técnico, depois foi DAP, depois assumiu um laboratório, depois foi para Vilhena, assumiu o CAED, passou por coordenação de nível superior e hoje está aqui na PROEM.
é um Jean completamente diferente, né? É um Jean que construiu a sua identidade profissional dentro desse percurso, construiu a sua identidade humana em lidar com o outro, e é essa instituição que a gente está criando. É uma instituição para o outro, né? É uma instituição de pessoas para outras pessoas, e esse olhar é o que a gente tenta buscar dentro da nossa gestão, né, dentro da Proem, com as pessoas que estão conosco próximas, com as pessoas que estão nos campi, fazer com que elas sintam-se abraçadas pela Proem, elas sintam-se atendidas pelo assessoramento que a Proem deve dispor, para que os nossos alunos tenham as condições elementares para ter isso nas suas ações de ensino, e para que os nossos colegas docentes e técnicos possam usufruir da nossa instituição para o crescimento, para o bem do outro também, e para principalmente para a felicidade dele. Construir um ambiente seja saudável, um ambiente que seja agradável. Como você visitou o nosso campo e falou, que sonho dele, que todos pensem assim. Eu acho que a Proem ela deve tentar prover os meios para que cada um que esteja aqui dentro da nossa instituição tenha condições plenas de sentir, de querer estar aqui continuamente. Bom, gente, chegou ao fim nosso episódio. Agradeço a vocês que acompanharam mais um Diálogos Videocast. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês não assistiram os episódios anteriores, a gente já tem 4, estão lá no nosso canal do YouTube, no canal no YouTube do IFRO. Então vão lá, comentem, compartilhem, mandem para os amigos, para o pessoal conhecer mais a instituição, tá? Espero vocês no próximo episódio e até mais!